É isso aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Que o Eterno dê a Shalom a todos os senhores e todas as senhoras. Para nós é uma alegria a gente poder estar aqui, mais uma vez aqui, canal Professor Kleber Guedes. Um grande abraço para todos vocês. Hoje nós vamos ter aqui um debate muito abençoado, certo? Que eu acredito que vai gerar um pouco mais de conhecimento a respeito das profecias bíblicas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a visão do pré-tribulacionismo e a visão do pós-tribulacionismo. Amém? De um lado, nós vamos ter aqui um colega que vai defender que a igreja passará pela grande tribulação e outro vai defender que a igreja não passará pela grande tribulação. E aí, qual é a opinião que você tem a respeito deste assunto? Você também pode participar aí, fazendo a sua pergunta para os colegas que estarão aqui participando deste debate. Então, eu quero pedir a você aí, deixe o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o botão de notificação, é uma forma de você estar ajudando o nosso canal. Então, já quero aqui convidar os meus colegas para estarem conosco, certo? Maravilha, maravilha. Então, estamos aí, aqui o nosso amigo professor Getúlio Alves, pastor, professor, né, teólogo. Temos aqui também com o irmão Claudino Barros, certo? Que também, não sei se ele é professor, mas é um cara que tem muito conhecimento teológico, conhecimento bíblico, estuda um pouquinho da cultura judaica, da teologia judaica, além de estudar o cristianismo. Então, uma boa noite para vocês dois, sejam bem-vindos no nosso canal. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande de tê-los aqui conosco. Então, eu quero passar a palavra para o irmão Getúlio Alves. Boa noite, irmão Getúlio, tudo bem? Você tem Olá, tudo aí bem? a oportunidade de se apresentar para o pessoal e dizer o que você vai estar defendendo. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Getúlio Alves, sou pastor, sou teólogo, mas priorizo sempre a revelação das Escrituras, né? E nessa noite eu vou defender que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu defendo o arrebatamento pré-tribulacional, né, que é antes da grande tribulação. Defendo o arrebatamento secreto, isso mesmo, o arrebatamento antes da grande tribulação será secreto e a volta de Jesus será em duas fases. Não tem como harmonizar, na minha opinião, os versículos numa só manifestação. Então, em linhas gerais, vai ser isso. Eu tenho certeza que esse debate vai ser um debate respeitoso, vai ser um debate entre crentes nascidos de novo, onde a dignidade das pessoas não serão atingidas, e, acima de tudo, você esteja preparado para o arrebatamento, seja ele antes, no meio ou depois da grande tribulação. O que Jesus quer é que no céu estejam lá santos, não se teologicamente ele é pós-tribulacionista, pré ou meso. Então, o bate-papo aqui é um bate-papo de ideias, né? Não é com choque de egos, longe disso, e eu tenho certeza que será assim, e vamos para frente. Um abraço a todos aí. Maravilha! Agora é a vez do meu amigo aí, Claudino Barros. Tudo bem, irmão Claudino? Seja bem-vindo, se apresente aí para o pessoal aí. Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom aí para o pastor Getúlio. Shalom para o professor Kleber. Eu vou defender a ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Diferente aí do pastor Getúlio, eu não vejo nas escrituras
em nenhum momento o Eterno ele privando seu povo de tribulações, né? E não tem porquê isso acontecer com a igreja que quando se iniciar a grande tribulação, porque seria um privilégio que a gente nunca viu em nenhum momento da história, né? E a gente sabe que se a gente for olhar para o Coliseu, se a gente for olhar para a Inquisição, se a gente for olhar para as diásporas, se a gente for olhar até para agora há pouco também, né? Posso dizer agora há pouco, na Segunda Guerra, a gente vai ver que o povo sofreu, né? Inclusive, o pouco que eu já li, muitos achavam até que o Hitler era o anticristo, mas enfim, né? Vamos debater, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para quem estiver assistindo, e a ideia é essa aí, que o Eterno abençoe a todos com conhecimento. Vamos lá, vamos começar aí. É isso aí, pessoal, estejam preparados aí, porque agora o negócio vai pegar. Vamos começar então aí com o professor Getúlio Alves. Deixa eu colocar aqui o tempo na tela, certo? Professor Getúlio, já se organize aí para fazer a sua pergunta para o seu colega aí, certo? Você tem 2 minutos, professor Getúlio, para fazer sua primeira pergunta. Olá, meu prezado irmão Claudino. Minha pergunta aqui é com base na leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde a gente lê assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora e da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. A minha pergunta é o seguinte: será que esse versículo não é uma promessa de que a igreja será guardada do pior momento que haverá na história? Essa é a minha pergunta. Você entendeu a pergunta, meu irmão Claudino? Eu entendi. Certo. Eu entendi então, a pergunta. Pode falar. Então, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua resposta. Ok, eu vou responder. Eu já até que esperava essa pergunta, né? Eu acredito até que o pastor deve esperar algumas perguntas que eu vou fazer. Então, eu vou responder essa pergunta lendo, ok? Lendo o que eu escrevi, porque é bastante coisa. Então, vamos lá. Apocalipse 3:10, né? Te guardarei só tem sentido se a igreja passar pela grande tribulação. Nada no texto indica um arrebatamento para o céu antes da grande tribulação, né? Uma coisa que a gente tem que entender é a preposição ek, que está no versículo 3:10, né? Que é fora de um lugar que estava antes, né? Ek está antes das vogais, a partir de, dentro de, e dentro de. O ek no texto aí é uma preposição de tempo, né? O ek ele pode expressar um momento em que começa algo. Te guardarei, uma tradução mais correta seria a partir de, a hora da provação, né? Ek, esse ponto em diante, é disso que está falando o versículo, não que vai tirar, né? Te guardarei a partir do momento que iniciar a grande tribulação. Que tem referência temporal, tempo, a partir do qual. Que quando algo começa, a partir de. Que ponto a partir de onde começa alguma coisa. Que momento que se inicia algo, né? Se a preposição fosse hipó antes de, aí salvaria os pré-tribulacionistas, né? Mas, infelizmente, não é. Uma tradução mais fiel ao texto seria: por que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo, para provar os que habitam sobre a terra. É essa a resposta que eu dou para o irmão de Apocalipse, capítulo 3, verso 10.
Você ainda tem 2 minutos e alguns segundos. Se você quiser falar mais alguma coisa, Não, tá a resposta ok? foi concluída. Beleza. Professor Getúlio, tudo bem? Então, lhe foi Tudo dada a bom? resposta. Agora você tem 5 minutos para fazer sua refutação. Muito bem. Obrigado, irmão Claudino, por sua resposta. Mas eu penso que a resposta é insatisfatória para o texto. Se eu digo para vocês assim, olha, eu vou lhe guardar no incêndio, NO, pronto. Eu basta isolar vocês no lugar, no próprio incêndio, e o incêndio está ocorrendo. Mas se eu disser assim, vou guardar vocês do incêndio, essa preposição do, significa que eu vou lhe tirar do local. Lembre-se mais de uma coisa, o texto não está dizendo que vai ser, a igreja vai ser guardada da tentação, é da hora da tentação, ela vai ser tirada do momento. Então, se eu lhe disser assim, eu vou lhe guardar do incêndio, da hora do incêndio, eu vou te guardar do momento e do incêndio também, é isso que o texto está dizendo. O problema dos gramáticos é que a gramática, ela não tem como prever todos os significados das palavras, todos os sentidos das palavras. As palavras são polissêmicas, ela vai ter um significado de acordo com o ambiente textual. E eu queria fazer um comentário sobre sobre o nosso nobre colega que ele falou na abertura. Ele disse que a igreja nunca viu um período sem tribulação. Não acho isso, não. Se a gente pegar a Bíblia, né, no livro de Atos, antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente não precisa ir para o primeiro século para ver crentes que sofreram e aconteceu um bocado de coisa. Nesse momento, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando dá meio-dia, eu, Claudino e Kleber, a gente senta e escolhe qual é o almoço que vai comer. Mas os crentes na Coreia do Norte comem bosta. Comem as próprias fezes. Se o arrebatamento for hoje, vai subir eu e Claudino, que come o que quer, e o irmão que come bosta. O que é que isso tem a ver com o arrebatamento tribulacional? Absolutamente nada a ver. As situações geopolíticas que a gente nasce em determinados lugares está escondido na soberania de Deus. Se nós formos para o céu agora, vai subir nós crentes com ar-condicionado, walkie-talkie, com celular, com fone de ouvido, escolhe para comer o que quer, mas vai subir para o céu também um crente que nesse momento agora está comendo bosta e bebendo a própria urina. Nós somos melhor do que ele em quê? Então, esse argumento de comparar o sofrimento da igreja do primeiro século é falho. E mais ainda, a grande tribulação, Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. Então, é um momento ímpar. É disso que a igreja vai ser livrada. Não é qualquer tribulação ao longo da história que a igreja passou que é o mesmo da dimensão da grande tribulação. É disso que nós estamos tratando. E a igreja já viveu um momento de paz, sim. Olha só, aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim, confira na sua Bíblia aí, vocês que estão me assistindo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O crescimento da igreja naquela época foi desse jeito. E eu penso o seguinte, tem uma outra coisa para a gente colocar aqui. Você pega a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, tem uma coisa interessante. Porque os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles argumentam o seguinte, que Deus vai proteger a igreja na tribulação. Ela não vai ser arrebatada dela. Né? Mas, reparem na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 7, está se referindo à besta, e o que é que a besta vai fazer? Olha só. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar de seu nome e de seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Olha só o versículo 7. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Confira na sua Bíblia que no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 27, a Bíblia diz que os santos serão destruídos. Ou seja, só existe... Que maneira é essa de guardar? Então, Deus seria político. Deus prometeu que ia guardar a igreja, e agora os santos vão vencer, porque na interpretação dos pós-tribulacionistas, esses santos aqui é a igreja, mas a Bíblia diz que a besta vai vencer os santos, fisicamente. Mas não tinha promessa lá de que seria guardado em Apocalipse 3:10. Então, vocês percebem que o argumento pós-tribulacionista,
ele não se coaduna com a revelação das Escrituras. A igreja vai ser guardada do pior momento da história. O sofrimento que a igreja passou com Hitler, com Nero, quando não se compara com o que vai ser da grande tribulação. E é isso que Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está prometendo para a igreja. Ele vai guardar da hora e da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, essa é a minha resposta aí. Maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Agora vai ser a vez do irmão Claudino, fazer a sua pergunta, sua primeira pergunta aí para o professor. Só um detalhe, meu áudio está muito ruim. A gente está ouvindo você muito bem. A gente está te ouvindo muito bem. Eu não estou ouvindo vocês. Será que se eu colocar o fone melhora para mim aqui? Coloca aí, nós estamos lhe ouvindo. Tua voz está saindo meia estranha, embargada para mim. Estou entendendo, mas a gente está te ouvindo bem. Eu também estou ouvindo. Paralisado aí, travou. Estou ouvindo bem aí. Vocês estão me ouvindo? Ok, então eu vou continuar assim. Eu não posso comentar no que ele falou, né? Não, agora você vai fazer a pergunta para ele. Ô, Kleber. Agora okay, você vai fazer a pergunta. Pastor Getúlio, tá me ouvindo? Tô sim. Pastor Getúlio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Então eu vou fazer a minha pergunta. A Torá, pastor... Ok. Vou perguntar. A Torá, ela registra as primeiras e mais básicas alianças de Deus com Israel. Portanto, toda revelação subsequente deve estar de acordo com as revelações fundamentais da Torá. A coerência com os ensinos da Torá é o padrão a partir do qual outras revelações devem ser avaliadas como vindas de Deus ou não. Eu quero perguntar para o pastor se existe uma base bíblica para arrebatamento pré-tribulacional ou igreja dentro da grande tribulação na Torá. Você entendeu a pergunta, professor Getúlio? Com toda a certeza do mundo. Certo. Então, o senhor tem 5 minutos aí para dar a sua resposta. Olha, primeiro que... É por isso que eu queria fazer o bate-papo, porque a gente estabelece pressupostos. Senão, a partir de agora, pode acontecer aqui um diálogo de abismos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, que é judeu da tribo de Benjamim, ele disse que ele chamou o arrebatamento de mistério. O que é mistério? Mistério é algo para o qual ninguém sabia antes. Então não tinha como ter na Torá. Pressuposto do cristianismo não é só a revelação da Torá. Esse é o primeiro ponto. A igreja também é um mistério. Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim, que é judeu, ele disse, o mistério que esteve oculto agora foi revelado, que é Cristo habitando em vós. Então, a entidade igreja é um mistério para o qual os profetas do Antigo Testamento não sabiam. Esse é o nosso pressuposto. Então, se a gente for discutir, como é que diz? Se a gente for discutir arrebatamento só com base na revelação da Torá, a gente vai estar jogando futebol com regra de basquete. Porque o manual da doutrina cristã não é só a Torá, é o Novo Testamento também. Agora, existe... Aonde é que diz na Torá que haveria tormento eterno para os ímpios? Haveria ressurreição? Eu estou curioso para saber depois aí, para o irmão nos falar. Então, fica aí a resposta. O irmão perguntou, para quem não está muito acostumado com o termo Torá, o irmão está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está me perguntando aonde é no Antigo Testamento que diz que haveria arrebatamento da igreja. Eu poderia até fazer outra pergunta. E quem disse que a igreja tem só o Antigo Testamento como base doutrinária? A gente não tem isso. E outra coisa,
Vamos pensar um pouco. O Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo antes da nação de Israel existir. Abraão, Abel, adorou o Deus verdadeiro antes da nação de Israel existir. O que é que eu quero dizer com isso? Que a revelação, o culto, começou antes de Israel ser um feto, passou por Israel, e Deus fez isso para os outros povos. Porque se a gente tomar como base apenas a revelação de Israel, né, o ponto de partida da revelação de Deus para Israel, como é que a gente fica a Melquisedeque? Como é que a gente fica em relação a Abraão? Como é que a gente fica em relação a Abel? Que não teve a revelação que o povo de Israel teve. Por exemplo, Adão no Jardim do Éden, ele era proibido de comer carne. Porque para ele comer carne, ele tinha que matar animal. E não havia morte no Éden. Mas depois, Deus regulamentou a alimentação animal com o povo de Israel. É uma revelação totalmente diferente da que Adão tinha. Porque esse é o Deus da Bíblia. Então, foi por isso que nos bastidores eu queria fazer algumas perguntas, porque senão o debate talvez possa acabar aqui. Porque se o irmão tiver apenas como pressuposto a revelação da Torá, aí a gente vai discutir futebol com regra de basquete. Vai ser diálogo de abismo. O irmão vai estar com o manual e eu vou estar com o outro. Mas beleza, por enquanto é só isso aí. Ainda tem 1 minuto ainda, professor Getúlio. Tem 1 minuto? Bom, não, só para fechar. Provavelmente, na resposta do irmão, o irmão vai alegar que a Torá, o Antigo Testamento, não prevê o arrebatamento da igreja. Né? Não prevê o arrebatamento da igreja. Mas acontece que nenhum profeta do Antigo Testamento sabia que existia igreja, muito menos arrebatamento, porque, vou repetir o meu argumento, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério. Ou seja, o que é mistério? Mistério é algo para o qual ninguém sabia antes. Mais ainda, o arrebatamento é isso aí. Né? A igreja é uma entidade que as pessoas do Antigo Testamento não sabiam o que ia acontecer. Colossenses 1, 26, 27, confira na sua Bíblia, o mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, agora foi revelado. Foi no Novo Testamento que o mistério da entidade igreja do arrebatamento foi revelado. Então não tem como achar arrebatamento e igreja na Torá. Com certeza não. E esse não é o pressuposto de quem defende do cristianismo. Esse não é o pressuposto do cristianismo. Então, por isso que eu estou achando aí que vai ter um diálogo de abismo aí. A gente vai estar falando uma coisa, o outro irmão vai estar falando outra. Maravilha. O seu tempo acabou agora. Irmão Claudino, você vai ter agora 5 minutos aí para fazer a sua resposta. Pessoal, você que está acompanhando a live aí, eu quero pedir você para deixar o seu like, certo? Ajuda nós aí, dá uma força aí para o nosso canal aí, com o seu like, se não é inscrito, se inscreva, e assim você vai estar ajudando o canal. Então, 5 minutos para você fazer aí a refutação, Claudino. Pastor, em primeiro lugar, com todo o respeito aí ao senhor, foi angustiante ouvir as coisas que o senhor falou aí. Pelo amor de Deus, pastor. O conselho que eu dou para o senhor é: estuda as paraxá, estuda a Torá, pastor. Ela é a base de tudo. Não existe evangelho, vida com Deus, sem Torá. Entendeu? Se o senhor não tem Torá, o senhor está perdendo tempo. Porque a Torá é a palavra de Deus. Ok? É outra coisa, o senhor não respondeu a pergunta. Infelizmente, o senhor não respondeu. A resposta para essa pergunta é a seguinte, que eu vou dar agora. Não existe base bíblica na Torá para arrebatamento pré-tribulacionista. E existe base bíblica na Torá para a igreja dentro da grande tribulação. Eu vou falar aqui a grosso modo, bem rápido. Dá para me ver o tempo, Kleber? Coloca o tempo para mim ter uma noção. Então tu me fala quando faltar 1 minuto. Primeiro, base bíblica na Torá para arrebatamento pré-tribulacionista. Eu vou dar 2. A situação que aconteceu com Noé. Noé viveu uma grande tribulação no tempo dele. Noé não foi arrebatado ao céu. O Eterno poderia muito bem, eu vou repetir de propósito, o Eterno poderia muito bem arrebatar Noé para o céu
inundar toda a terra, mandar o grande dilúvio, destruir todo mundo e depois trazer Noé de novo. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Olha que coisa extraordinária, arrebatamento pré-tribulacionista, mas o Eterno não fez isso, né? Noé sofreu toda aquela grande tribulação na terra. Outra base bíblica, e essa é show porque mostra a diferença da grande tribulação e a ira do Cordeiro, que os pré-tribulacionistas confundem, acham que é a mesma coisa. O período que o povo de Israel ficou no Egito, eles sofreram ali uma grande tribulação, e Faraó, que não conhecia José, era uma figura do anticristo, do antimachia. E a ira do Cordeiro que veio, quando estava já próximo do povo sair do Egito, representa ali, ou melhor, e as pragas que vieram no Egito, representa a ira do Cordeiro, que vocês confundem com grande tribulação. A grande tribulação é para o mundo, porque esse mundo que a gente vive merece grande tribulação mesmo. E a igreja vai estar aqui. O senhor falou no outro bloco sobre os santos. Pastor, o senhor tem que entender que o nosso guardar na grande tribulação não é guardar de sofrimento, né? É guardar a nossa alma, é nos dar fé, nos fortalecer para nós não negar o nome do Mashiach. Não é guardar que a gente vai ficar bonitinho num bunker, comendo, bebendo e vendo o que está acontecendo lá fora. E a Bíblia diz isso. O Yeshua mesmo fala, não temais aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. O Senhor quer guardar, mais do que isso, nos fortalecer para a gente não negar o nome do Mashiach durante um período de grande tribulação. Outra coisa, o Senhor falou sobre Abraão, que Abraão não teve a revelação. Que é isso, pastor? Estuda a Torá. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Abraão, pastor, ele conhecia toda a Torá. Ele tinha entendimento de toda a Torá, porque a Torá, ela vem desde o Éden. A Torá, ela foi ortogada no Sinai. Mas sabe por que Adão é perfeito, pastor? Ele era um servo perfeito? Porque ele tinha a Torá em toda a sua mente, seu coração. O que o Eterno vinha fazer com Adão no jardim? Conversar com ele sobre a Torá. E acredito eu que em hebraico, hein, pastor? Outra coisa, vamos lá. Na Torá, isso é um pensamento meu. Agora o senhor quer saber do milênio na Torá? A Torá o milênio é representado pela festa de Sukkot. O senhor quer arrebatamento na Torá? 1 Coríntios 15, 5:2, o apóstolo Paulo fala, a festa da trombeta, está falando de arrebatamento, está falando de ressurreição, pastor. Sem Torá, pastor, o senhor vai ter um conhecimento raquítico. A profundidade vai ser a profundidade de um prato de sopa. Vou repetir o que eu falei no começo. Muito angustiante ouvir o que o senhor falou. A Torá tem tudo, pastor. Tudo que Yeshua falou, tudo que o apóstolo Paulo falou, tudo que os profetas falaram. Os profetas falaram, tudo estava na Torá, inclusive de 1 João, lá no finalzinho, João fala assim, não vos dou um mandamento novo, eu vos dou um mandamento antigo. E outra, quando os profetas falavam, eles falavam para quê? Para a igreja, pastor. A igreja nasceu no Éden. A igreja não nasceu em Atos. A igreja recebe a confirmação do Ruach do Eterno em Atos. Seu tempo acabou. Agora é a vez do nosso amigo fazer a segunda pergunta dele. Certo? Professor Getúlio, você tem 2 minutos aí para fazer sua segunda pergunta. Então, eu queria perguntar para o nosso nobre Claudino, em Isaías 65, o profeta ele descreve como vai ser o milênio, né? Ele diz os detalhes das pessoas que estarão no milênio. As pessoas vão reproduzir, vão trabalhar, tal. Milênio literal para o qual eu creio, né? Mas eu vou descobrir como é que o irmão crê quando ele responder. Então, em Isaías 65, para não ler muito o texto, né? Você que está na sua casa aí, você acompanha esse texto aí para poder entender minha pergunta que eu vou fazer para o nosso nobre irmão. Olha só. Se referindo ao milênio, em Isaías 65, versículo 21 diz assim, e edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto.
Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das tuas mãos. O versículo 20 fala sobre reprodução, né, haverá reprodução, enfim. Eu queria perguntar ao nosso nobre Claudino, e ele me corrige se minha pergunta tiver algum pressuposto equivocado, porque, na verdade, agora eu não sei que tipo de pós-tribulacionista ele é. Olha só, quem são as pessoas que estarão no milênio de corpos naturais, uma vez que depois da ressurreição e arrebatamento todo mundo vai estar glorificado? Essa é a minha pergunta. Quem são as pessoas que estarão de corpos naturais no milênio, uma vez que depois do arrebatamento, né, depois da grande tribulação, todos vão estar glorificados? Essa é a minha pergunta. Certo. Claudino, você entendeu a pergunta aí do professor? Então, você tem 5 minutos para dar a sua resposta. Pastor, o senhor falou assim, antes de responder, que tipo de pós-tribulacionista eu sou, né? Eu sou o tipo de pós-tribulacionista que já fez uma pergunta para o senhor e o senhor não respondeu, tá ok? Agora eu vou responder a pergunta do senhor. Bom, quando Yeshua voltar, é uma linha de pensamento. É uma linha de pensamento minha, né? É uma linha de pensamento dentro da estrutura do ensinamento pós-tribulacionista. Quando Yeshua voltar no final da grande tribulação, né, vai ter pessoas aqui, vai ter pessoas, judeus, que não receberam a marca da besta. Porque a gente sabe que durante a grande tribulação, o mundo vai se levantar contra Jerusalém, contra Israel, né? Contra judeus que não reconheceram Yeshua como Mashiach. Né? Então, provavelmente, pastor, eu vejo essas pessoas aqui como, no caso dos judeus, é um caso específico, vai estar aqui na grande tribulação a igreja que reconhece Yeshua como Mashiach, e vai estar os judeus que não reconheceram Yeshua como Mashiach. Tanto que quando Yeshua voltar, né, vai se cumprir aquela Claudino, palavra. para aí, dá uma pausa aí que o pastor, ele caiu, espera ele voltar. Eu parei aqui seu tempo aqui, certo? Só esperar o pastor voltar. Pessoal, você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, certo? Ative o seu botãozinho de notificação, dá uma força aí. Deus esteja abençoando a todos vocês aí que estão nos acompanhando. O Wagner, Cezimbra, Francinaldo, Felipe Andrade, retornando para Sião, Marcos Lula, meu amigão, Rosebe Monteiro, meu amigo, forte abraço. É isso aí, muita gente boa aí acompanhando nosso debate. Convida aí seus colegas, seus amigos, compartilhe aí a live para outras pessoas. Aguardando aqui o nosso amigo Getúlio retornar para ouvir o restante da resposta, né? Do Claudinho. Mas eu não entendi ainda o que você é amilenista ou você é pré-milenista? Você acredita no milênio literal que vai acontecer, Claudino? Ou nós já estamos vivendo um milênio? Só para o pessoal que está acompanhando entender aí. Nós já estamos vivendo o milênio ou o milênio ainda vai acontecer? O reino dos 1000 anos. Kleber, essa conversa a gente teve lá no grupo, né? E foi o que eu te falei. Eu sou pós-tribulacionista, né? E eu posso dizer que eu sou pré-milenista. Só que, depois que eu comecei a estudar o amilenismo, tinha até um livro aqui, mas enfim, não vou encontrar ele agora. Eu achei interessante essa linha de pensamento, né?
que ensina que nós já estamos no milênio e Cristo já está reinando através da igreja. Eu não passo essa ideia para frente, porque eu estou estudando. Né? Eu estou estudando, mas eu sou pré-milenista, eu tenho o milênio literal na minha mente. Mas eu entendo também que, de alguma forma, Cristo está reinando na Terra através da igreja. Por isso que eu não quis falar lá no debate, porque se for para me falar de uma maneira técnica, né, aqui no debate, eu vou falar, eu sou pré-milenista, sou pós-tribulacionista e pré-milenista, eu creio no milênio literal. Creio que quando Yeshua voltar, vai se estabelecer o milênio. E mais para frente, o Olam Rabá, né, no final do milênio. Mas, de alguma forma, Cristo já reina. Não acredito que nós estamos no milênio, não acredito no milênio espiritual, até mesmo por conta da festa de Sukkot, que a festa de Sukkot é uma simbologia do milênio na Torá. Entendeu? Eu acredito no milênio literal, no milênio de 1000 anos. Mas eu acho interessante essa ideia de que Cristo reina hoje através da igreja. Então, é isso. É simples assim, entendeu? Beleza, tem uma pergunta aqui do pastor Getúlio, ou melhor, do pastor Danilo Stélio. Um abraço aí, Danilo Stélio. Também ótima pergunta, canal, já tem uma resposta. Danilo Stélio tem um canal aí no YouTube também, Escola Bíblica. Você que gosta de aprender um pouco mais sobre a Escola Bíblica, visite lá o canal do nosso amigo Danilo Stélio. Responda a pergunta aí. Sim, posso responder? Sim, pode ler a pergunta e responder. Danilo, ótima pergunta, Danilo. Qual o sentido de um arrebatamento no final da grande tribulação? É ótimo fazer essa pergunta, que me dá a oportunidade de esclarecer. Parece que é uma adoração ao arrebatamento. Né? As pessoas, irmão, falam muito do arrebatamento. E a gente, por incrível que pareça, não vão ver, irmãos, os profetas falando de arrebatamento. Os profetas, irmão, eles falam da vinda de Yeshua. Né? A vinda. Quando os profetas falam do dia do Senhor, ele não está falando de arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. Né? Agora, qual o sentido do arrebatamento? Sabe qual é o sentido do arrebatamento, irmão? Transformação. Ressurreição dos mortos. E nós que estamos vivos, sermos transformados e se juntar a Yeshua para a gente viver nessa nova dimensão que a gente vai viver. O arrebatamento é só para transformação de corpos. Parece que é uma idolatria a respeito do arrebatamento. Né? Tu vai ver que os profetas não falam do arrebatamento. Os profetas falam do dia do Senhor. Muita gente não vai nem concordar, mas a parábola das 10 virgens não fala de arrebatamento. Cita o arrebatamento ali, a gente vê o arrebatamento, mas o foco da parábola das 10 virgens é a vinda do Mashiach. A gente vê Yeshua ali voltando, ele volta, tanto que ele fala com as virgens que ficaram. Então, vou repetir de novo de propósito, qual o sentido do arrebatamento, irmão? Por que o arrebatamento? Transformação dos corpos, irmão. Primeiro a ressurreição, depois quem estiver vivo é transformado, a gente encontra com o Mashiach. Aí o Mashiach vem com a ira. Então o arrebatamento é isso, irmão. Parem de ficar exaltando arrebatamento, parece que é uma idolatria a respeito do arrebatamento. Falem da vinda do Mashiach, falem da ira. Né? E como eu falei no outro bloco, ira do Cordeiro é uma coisa, grande tribulação é outra. Se tiver alguma pergunta aí, outra, até o pastor voltar. Maravilha. Pessoal, eu disponibilizei o link aqui, ó, que o professor Getúlio parece acontecer algum problema com ele. Ele colocou aqui, acho que ele entrou por outro celular, Klebe, eu sou Getúlio. Então, professor Getúlio, aqui, ó, postei o link aqui, ó. Você pode entrar por esse link aí se você tiver com outro celular e tiver acontecido algum problema com seu celular. Enquanto o Getúlio entra, se alguém aí quiser entrar, né, o pastor Danilo, ou qualquer pessoa quiser entrar aí pelo link, fazer pergunta para o... Coloca na parede aí. Pode entrar e fazer a pergunta. Outra pergunta do Danilo aí. Claudino, qual o sentido de um arrebatamento no final da grande tribulação? Olha, é tão claro, né? Eu vou dar só um ponto. Aliás, vou dar dois que eu falei no começo até da minha apresentação. Né? Primeiro que
se a gente for ver no decorrer da história, o pastor falou aí sobre paz, né? Que a igreja teve paz. A igreja tinha paz porque a igreja tinha reconhecido o Mashiach. A paz era uma paz interior, mas a luta sempre existiu, irmãos, né? Então, não é que era paz que estava tudo umas mil maravilhas, não. Sempre foi pedrada, né? Agora, o maior sentido ser pastor é porque pior que o que eu vou responder é a pergunta que eu vou fazer para o pastor, entendeu? Então, eu nem queria falar agora, mas eu vou te responder. Se não acontecer um arrebatamento na grande tribulação, Danilo, como os mortos da grande tribulação iriam ressuscitar? Pronto, te dei a resposta, cara. E uma resposta irrefutável. Irrefutável. Olha aqui, ó, tem essa pergunta aqui, ó. Se o milênio é literal, em que momento acontecerá as bodas? É o Wagner Cezimbra que pergunta. Cara, eu vou falar a verdade, às vezes eu fico assim com a cabeça a mil por causa das bodas, do milênio, entendeu? Ainda bem que as linhas de pensamento a respeito disso não tira a igreja da grande tribulação. Não tira. O milênio literal e um milênio a milenista não tira a igreja da grande tribulação. A gente sabe que existe a milenistas, né, que é pós-tribulacionista. Só que tem uma linha de pensamento... Aqui, gente. Maravilha. Tranquilo. Pode concluir o que você estava falando. Sim, estamos lhe vendo. Oi, sim. Eu tenho uma linha de pensamento, né, que as bodas do corpo... Aqui meu celular deu problema. Certo. A gente está lhe ouvindo bem. Você Posso está nos ouvindo? Claudino? Fala, pastor. Claudino, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Alô? Oi, oi. Sim, a gente está lhe ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos, sim. Certo. Sim. Quero pedir desculpa aí que eu... Faz o seguinte, professor Getúlio, o senhor reinicia esse celular aí que o senhor está com ele agora, e você entra novamente. O senhor acabou de travar, eu acho que você reiniciando e entrando novamente, por esse link que eu mandei para você, acho que vai ficar melhor. Enquanto isso, conclui seu raciocínio, o Claudino. Pergunta de novo, ele perguntou quando vai ser as bodas, não é isso? Do Cordeiro, não foi isso a pergunta? Ó, a pergunta que ele fez foi a seguinte, se o milênio... essa é a pergunta. Se o milênio é literal, em que momento acontecerá as bodas? Não, perguntei isso não. Eu perguntei quem são as pessoas de qual... Não, que é outra pessoa que perguntou. Uma vez que no arrebatamento, numa ressurreição... Deixa eu responder a pergunta. Desculpe. Perdão. Ô, Kleber, deixa eu responder a pergunta dele logo, e depois, no final, a gente responde isso daí. Getúlio, é melhor você reiniciar esse celular e entrar novamente, que você está travando. Sua imagem está travada para nós. Certo? Rapaz, tá. Mas o problema é achar o link, né, de novo. Não, você pode entrar pelo mesmo link que eu mandei aqui, ó. Para você aqui. Eu posto ele daqui a pouco de novo aqui. Aí você entra por ele de novo, certo? Peraí. Tá, puxa aí. Então, pode responder aí, ô Claudino, o rapaz. É o Wagner, né? O Wagner. Se o milênio é literal, em que momento acontecerá as bodas? Eu estava tentando falar. Tem duas linhas de pensamento, né? Muitos ensinam que as bodas é durante o milênio, né? Agora, irmão, eu vou trazer aqui uma outra linha de pensamento. A gente vai ver João deixando bem claro, né? Ele é taxativo quando ele diz: vem e eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, né?
Então tem outra linha de pensamento que muita gente desconhece, né? Onde coloca a Nova Jerusalém como a noiva do Cordeiro. É um detalhe, algo importante que eu vou falar aqui, e muita gente não se liga, irmãos. O pastor aí falou dos profetas, da Torá. Irmão, essa questão da noiva, da igreja ser a noiva, é uma analogia. A Nova Jerusalém ser a noiva também é uma analogia, mas em nenhum momento a gente vai ver Yeshua nem os profetas falando assim, que a igreja é a noiva. A gente vai ver, irmão, que tanto Yeshua como Paulo, quando ele fala da igreja como noiva, ele está falando dos profetas, irmão. Se não me engano, foi o profeta Isaías que falou que Israel era a esposa do Eterno. Então isso de noiva do Cordeiro não é invenção de Yeshua nem de Paulo. Eles estão repetindo o que os profetas falavam, o profeta Oséias, Isaías, Jeremias, todos os profetas usaram essa analogia. Então, irmão, eu vejo que a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, e as bodas também podem acontecer no final do milênio, quando descer a Nova Jerusalém. Certo. Fala aí, ô Getúlio, só para a gente ver se ele está te ouvindo. Tô na área. Maravilha. Então pode concluir a resposta aí para o Getúlio. Você parou com 3 minutos e 19 segundos. Pastor Getúlio, pergunta de novo aí. O senhor perguntou quem eram as pessoas. Pergunta de novo. A pergunta foi quem são as pessoas de qual que vão reproduzir no milênio uma vez. Tá. Quem as pessoas que vão reproduzir? Beleza, eu lembrei agora. Não, voltei ao raciocínio. Pastor, tem uma linha de pensamento, né, que eu creio, e, bom, essa pergunta do senhor, infelizmente, não tira a igreja da grande tribulação, mas, enfim, é a pergunta do senhor, né? Tem uma linha de pensamento que ensina, primeiro eu falei dos judeus ortodoxos, né, que não vão reconhecer Yeshua como Mashiach, para que se cumpra a profecia quando diz, e olharão para mim, né, a quem transpassaram, e chorarão amargamente. Eles vão reconhecer Yeshua ali, quando Yeshua estiver voltando. E outra coisa, tem uma linha de pensamento, pastor, que deixa claro que durante a grande tribulação, muitas pessoas vão se juntar aos cristãos, vamos se dizer assim, né? Vão para as cavernas, vão para os montes, vão se esconder. E não necessariamente eles precisam se converter, mas eles não vão aceitar, aqui é o ponto, presta atenção, aqui é o ponto, mas não vão aceitar a marca da besta. Não vão aceitar, entendeu? Não vão ser chipados, não vão aceitar a marca da besta, vão acabar entendendo que o que está acontecendo ali estava na profecia, e vai ter muita gente assim, né, que não vai aceitar esse governo, não vai aceitar a corrupção, mas também não vai aceitar Yeshua, mas vai estar ali, do lado do povo, entendeu? É essa linha de pensamento que eu já estudei, que eu já ouvi, né, e esse povo provavelmente vai estar durante o milênio. Essa a resposta que eu dou. Né? Tem o povo judeu, que não reconhece Yeshua, não vai aceitar a marca da besta, Né? Claro que, até mesmo porque a marca da besta é o antinomismo, né? É pregar contra a Torá. Então não vão ser chipados, não vão aceitar a marca da besta, e tem muitos, né, que não vão aceitar a marca da besta e vão correr para o lado dos cristãos ali, que vão estar falando, vão estar alertando muita gente ali do que está acontecendo, e mesmo sem entender, eles vão estar ali escapando da perseguição, das mortes. Enfim, é a resposta que eu tenho para dar para essa pergunta, que eu vou repetir. Independente da pergunta, a resposta que o senhor der, não tira a igreja de dentro da grande tribulação. É a resposta que eu tenho para dar sobre isso. Tem 30 segundos ainda. Tá bom? É só isso mesmo. Tá dada a resposta. Beleza. Professor Getúlio, agora você tem aí 5 minutos para fazer sua réplica.
Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. 5 minutos para fazer sua réplica. Sim. Certo. O colega Claudinho, deixa eu falar. Não é? O argumento como sopa, vai estudar a Torá. Isso é deselegante. Talvez eu estudei a Torá, só não cheguei à mesma conclusão que você. Tem judeus que estudam a Torá e não creem na ressurreição, que são os saduceus. Isso é deselegante. A gente está aqui, nós somos crentes, essa coisa de insinuar que o outro não leu, não estudou. Eu acho isso fraqueza de argumento e falta de conteúdo. Eu acho que você consegue melhor fazer do que só que começou, então agora aguenta. Espero que você faça. Pastor, o senhor que não, começou. Eu não comecei nada. Ô, Getúlio, irmão Claudino, você não pode intervir no tempo dele. Para você estudar, não falei isso. Claudino, na hora que o teu colega estiver falando, você não pode falar no tempo dele, você pode falar no seu tempo, você pode falar o que você quiser, aí você deixa para falar no seu tempo. Pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo. Oi. Sim, estamos me ouvindo. Sim. Outra coisa, eu não te interrompi na sua fala, não, rapaz. Isso é falta de educação, tá? Olha só, ele disse que o que eu falei foi angustiante. Agora, não é angustiante dizer que Deus poderia ter falado em hebraico em humano. Os anjos no céu, antes, logo quando foram criados no céu, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sagrado. Será que essa língua é hebraica? Isso é que eu chamaria de hebraicolatria, né? Mas eu espero que nós possamos fazer o seguinte, que a gente deixe o debate, assim, num nível mais acadêmico, mais de pessoas educadas, sem atingir o nível do conhecimento do outro, porque isso é fácil fazer. Getúlio caiu de novo. Então, Claudinho, eu só queria pedir para você, assim, você não interfere na hora que ele estiver falando. Quando ele, no seu tempo, aí você pode falar, se esclarecer alguma coisa, mas no tempo do outro você não pode estar se manifestando. Tá certo? Pode continuar, amigo. Estão me ouvindo aí, gente? Sim, tá caindo aqui. Então, certo? Mas eu comecei criticando o argumento. Eu não disse que você leu, não estudou, deixou de estudar, tá bom? Olha só, ele disse que ele é um tipo de pós-tribulacionista que respondeu a minha pergunta. Não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi simples. Quem são as pessoas de corpos naturais que estarão no milênio, uma vez que depois da grande tribulação, todas as pessoas serão transformadas em corpos incorruptíveis. Então, quem são essas que vão habitar no milênio? Eu não vi essa resposta. Uma outra coisa, ele disse que Abraão guardou os mandamentos de Deus. Abraão guardou a Páscoa? É claro que não. A Páscoa foi revelada depois, 450 anos depois de Abraão. Então, Abraão não guardou todos os mandamentos, né? Realmente, outra coisa, está havendo aqui diferença de pressupostos. A igreja é uma entidade que foi revelada no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse, o mistério que esteve oculto agora foi revelado. Só tem uma maneira de a gente achar que a igreja não foi um mistério na Torá, se a gente arrancar as palavras de Paulo. Ele disse em 1 Coríntios 15, ele disse, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Se já houvesse essa revelação, não é mistério, gente. E confira vocês aí que estão me assistindo, confira na Bíblia de vocês, Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve oculto a todas as gerações, em todos os séculos. Isso inclui os profetas da Torá do Antigo Testamento. O mistério esteve oculto para eles. Agora foi revelado que é Cristo em vós. Então, é impossível tomar como ponto de partida único, né? Somente a Torá, porque tem coisas que não foi revelado na Torá. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que eu disse, há aqui diferença de pressuposto. O nosso debate aqui hoje não é se a Torá tem a última palavra sobre doutrina
da igreja. Aí é um outro debate. O nosso debate aqui é sobre se o arrebatamento é pré-tribulacional ou não, com base na Bíblia. E o Novo Testamento, para nós cristãos, faz parte da Bíblia. Então, marca outro debate que a gente vai discutir a Torá aqui, tá bom? Então, é isso aqui. A outra coisa, Noé viveu tribulação. Se Noé viveu tribulação, que tribulação Noé viveu? Não, para o evangelho dele, na boa. E Enoque foi transladado em Gênesis capítulo 5, antes da terra ter a manifestações dos gigantes, da corrupção, Enoque foi transladado antes. Se o argumento de Noé vale, e o de Enoque foi transladado antes, a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, antes da corrupção do gênero humano em Gênesis capítulo 6. Então, não é que o irmão é que o argumento é completamente falho. Faltam 22 segundos, eu vou deixar para lá. A interrupção aqui parece que está cortando um pouco também a concentração. Então, por enquanto, é isso aí. Valeu. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí. Inscreva no canal se você não é inscrito. Tá certo? Agora a gente vai ouvir nosso amigo Claudino. Tudo bem, Claudino? Tudo na paz. Eu só queria pedir que na hora que o teu colega estiver falando, você não pode falar no tempo dele, tá bom? Não, é porque o pastor vem querer chamar atenção, mas tem que prestar atenção no que o senhor fala, pastor. Entendeu? Quando o senhor falou que tipo de pós-tribulacionista você é, o senhor foi bem arrogante, só que o senhor não percebeu. Entendeu? Não, independente, qualquer comentário que você quiser fazer, não, foi impressão sua. Porque existe pós-tribulacionista. Peraí. É isso aqui, tá? Por isso que eu queria fazer essas perguntas, porque eu respondi pro senhor. Existe pós-tribulacionistas que são amilenistas. Não, você tá contrapondo aí, a maneira que eu falei não foi arrogante, não. Não tô contrapondo nada, não, pastor. Que você é, porque tem pós-tribulacionistas que são amilenistas, que são milenistas literais, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não tem nada no sentido. Se desarme, rapaz. Eu tô falando normal com você. É porque você tá armado. Não agrega nada. Esses conhecimentos sistemáticos, a milenismo, pode ficar falando. Estou fazendo a minha pergunta. Estou 2 minutos. Não estou falando. Isso. Não estou. Rapaz, se desarme. Rapaz, se desarme, rapaz. Se desarme. Quando eu falei o tipo de tribulação pós-tribulacionista. Tá bom, pastor. Beleza, bora parar vocês dois aí, porque se entrar nesse debate aí, vocês não vão parar, tá certo? Então vamos aqui voltar para o debate em si. Vou voltar aqui para botar o tempo aí de você fazer sua pergunta, Claudine, tá certo? Então, Claudine, você vai ter agora 2 minutos, certo? Para fazer a sua pergunta. Sua segunda pergunta. Ok. Antes de fazer a pergunta, eu fiquei curioso em saber do pastor, quando os anjos falaram santo, 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 em que língua eles falaram? Mas aí é uma pergunta que o senhor pode responder até lá no grupo, lá se o senhor quiser para mim. A pergunta que eu quero saber sobre o debate é o seguinte: quando acontece a ressurreição dos cristãos, dos crentes mortos na grande tribulação? Essa é a pergunta. Maravilha. Você entendeu a pergunta, professor Getúlio? Você entendeu? Vou ligar seu microfone, Getúlio. Bora aí. Você entendeu a pergunta, professor Getúlio? Meu microfone está ligado. Você entendeu a pergunta? Meu microfone está ligado, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo, sim, certo? Entendi, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Você tem 5 minutos aí para dar a sua resposta. Olha, quando acontece, primeiro eu posso responder sobre as línguas. Quando os anjos falavam santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, eles falaram a língua dos anjos. Ou vai dizer que foi hebraico, porque hebraico é a língua humana. Sempre desse jeito. Não. O ônus da prova fica para quem afirma. Não vai me dizer que havia idioma hebraico lá no céu e os anjos falavam hebraico. Pelo amor de Deus, né? Mas, respondendo a pergunta sobre quando acontecerá a ressurreição para nós, ela é por categoria.
existem duas ressurreições. A primeira ressurreição, que começa com Cristo, ele é a primícia da ressurreição, 1 Coríntios 15, 23. Tem o seu ápice antes do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4,16. E tem o seu desfecho final depois do milênio. Perdão, depois da grande tribulação, que são os mortos que foram decapitados. Se a gente pegar a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, olha só, versículo 5 diz assim, perdão, o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foram dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Deus e pela palavra de receberam um sinal nas suas testas e nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, só estão ressuscitando essas pessoas. Aqui não está ressuscitando Abraão, Isaac, Jacó, aqui só está ressuscitando as pessoas que não aceitaram a marca da besta. Então, cadê a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó, Noé? Cadê aqui? Não tem. Cadê a ressurreição? Não tem aqui. São das pessoas que foram decapitadas por ocasião da manifestação da besta. Quer dizer, minha avó morreu antes de ontem. Ela vai ressuscitar quando? Porque ela não viu o sinal da besta. O que é que eu digo dos crentes que morreram no século XVIII, século XIX, agora, século XX? Os crentes que morreram antes de ontem, de pandemia, eles vão ressuscitar nessa... Aqui não, aqui a lista de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, são os que não aceitaram o sinal da besta. Então, é por categoria. Existem duas ressurreições por categoria. Uma é a ressurreição dos salvos e outra é a ressurreição dos perdidos. Getúlio deu uma caidinha de novo. Aguarda ele voltar aí. Pessoal, você que está acompanhando a live aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o botão de notificação, certo? É muito importante aí a sua participação também no chat. Faça seus comentários, esteja Estou de volta. É porque está caindo. Pode continuar. Vamos lá? Então, como eu disse, a ressurreição é por categoria. Só existe a primeira ressurreição, quando ela acontece, a primeira ressurreição aconteceu com Jesus, pela premissa dos mortos. Ela tem o seu ápice antes do arrebatamento da igreja, e tem essa ressurreição aqui. Não dá para colocar toda a igreja, Abel, todas as pessoas ressuscitadas aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Porque o texto está dizendo claramente que as pessoas que estão ressuscitando aqui são aquelas que não aceitaram a marca da besta. Tá? Noé não viveu o período da besta. Ele vai ressuscitar quando? Então, o que é que o pré-tribulacionismo faz? Ele divide a ressurreição por categoria, por etapas. Porque senão a gente precisa explicar cadê as outras pessoas ressuscitando aqui. Tá? Eu queria aproveitar alguns minutos que eu tenho em relação ao que o nosso nobre está falando, para você ver que como realmente existe uma diferença de pressupostos aqui. Como eu disse, jogando ping-pong com regra de basquete, porque na nossa interpretação, o Novo Testamento, ele é uma revelação complementar do Antigo Testamento, assim como a nação de Israel teve a sua revelação complementar aos povos que estiveram antes, né? Por exemplo, como eu falei, antes da nação de Israel surgir, já existia o culto, né? Melquisedeque já era sacerdote, Noé já cultuava, mas o que foi que aconteceu? Deus regulamentou o culto através do sacerdócio da nação de Israel, e por que isso não poderia passar também para outras pessoas? Por que essa revelação não poderia ser complementar? Eu acho que querer tirar a igreja disso aí é meio complicado. E foi falado aí sobre a questão da parábola das 10 virgens. Uma coisa interessante para a gente pensar, você sabe o que é? O noivo, ele casa com a noiva e não com 10 virgens. Quem é a noiva que ele está casando? É uma coisa para a gente pensar. Se as 5 virgens são as pessoas aprovadas, são os prudentes, quem representa a noiva? Uma vez que elas estão entrando para as bodas, que é a festa do casamento. Então o noivo já casou. Né? Mas fica aí. Um abraço.
Oi, Kleber, posso falar? Eu não estou te ouvindo, Kleber. Tá me ouvindo? Dá um joia. Tá me ouvindo, pastor? Tô te ouvindo, Legal. sim. Tá me ouvindo? Boa. Tô. Kleber, Beleza. volta o tempo de Claudino aí. Eu vou responder. Boa. Não, Vou que seu começar a tempo tá responder. agora. Ah, tá agora. Ok. Pastor, eu não entendi quantas ressurreição aí que o senhor falou, né? Pastor, o senhor acertou no texto, mas trouxe uma interpretação totalmente equivocada, e no meio dessa interpretação veio um monte de conjectura e especulação. Ficou difícil de entender. Só existe, pastor, uma ressurreição para salvos. Só uma ressurreição para salvos. Não existe duas ressurreições para salvo, pastor. Eu vou repetir de propósito. Né? Não existe duas ressurreições para salvo, só existe uma. A gente vai ver os profetas falando sobre isso. Ó, Isaías 26:19. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Isaías 26:19. Salmo 49:15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Também Sofonias 1, 14, 18, Isaías 13, 9 e 11. Tem que estudar os profetas, pastor. Né? Só existe uma ressurreição para salvo. Não existe duas. Não pode acontecer o arrebatamento, aqui é o X da questão, preste atenção. Não pode acontecer o arrebatamento sem antes acontecer a ressurreição. Vocês estão me ouvindo? Agora eu vou ler o texto, beleza. Olha só, Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra do Eterno, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados, eu tinha que ter continuado lendo o texto. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Só existe uma ressurreição para salvo. Essa ressurreição é na vinda do Mashiach. Os profetas falam isso, né? Tá claro. João capítulo 11, versículo 24, a gente vai ver, agora eu me esqueci se é Marta ou Maria, me fugiu a memória, ela falando: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não tem esse negócio de duas ressurreição. E outra, só tem que prestar atenção no detalhe. Os irmãos têm que prestar atenção num detalhe. É impossível acontecer arrebatamento sem antes acontecer a ressurreição. O apóstolo Paulo ele deixa claro isso, que ele fala: primeiro os mortos vão ressuscitar, depois, aqui mata, pastor, aqui mata, aqui é um míssil israelense na cabeça dos pré-tribulacionistas, não tem como, né? O arrebatamento não precede a ressurreição. Primeiro tem que acontecer a ressurreição, depois o arrebatamento, que é o ajuntamento, né? Só existe uma ressurreição para salvo, pastor. Não tem como. Ok? É isso a resposta, uma resposta bem simples. Apesar de eu ter 1 minuto e 20 aí, eu passo os comentários aí pro Kleber. É isso aí, pessoal. Então, vamos agora ouvir o professor Getúlio fazer aqui a sua pergunta. Amém? Professor Getúlio, é a vez de você fazer sua última pergunta, terceira pergunta. Vou aqui ligar seu microfone. Aham. Estão me ouvindo Certo. aí, né? Sim, 2 minutos. Só. Beleza. Meu nobre Claudino, uma pergunta. O anjo chegou para Daniel e disse assim: Daniel,
70 semanas estão decretadas para o teu povo e tua santa cidade. E versículos antes, para quem não está familiarizado com o texto, está em Daniel capítulo 9, né? Versículo 20 em diante. E Daniel disse, eu estava orando pelo meu povo Israel. E o anjo chegou e trouxe a resposta sobre o povo de Israel. Aí o anjo diz no versículo 24 em diante, 70 semanas estão decretadas para o teu povo e para a tua santa cidade. A pergunta que eu tenho para fazer para o nosso nobre irmão Claudino é o seguinte, das 70 semanas que o anjo falou, que estava decretado só sobre Israel e sobre Jerusalém, 69 já se cumpriram literalmente só com Israel. Por que a última semana não vai ser? Por que incluir outra entidade na última semana? Se das 70 semanas, 69 foi literalmente com Israel, e foi o anjo que falou. Essa é a minha pergunta. Maravilha. Você entendeu a pergunta aí, ô Claudino? Claramente. Claramente. Maravilha. Você tem 5 Já minutos tem a para resposta. responder. Pode responder, Tá. então. Olha só, primeira parte da resposta. Só Israel, né? 69 semanas, só Israel. Pastor, irmãos, Israel é a igreja. Israel é a igreja. Israel é a igreja. Israel é a igreja. Então a igreja estava nas 69 semanas. Vocês precisam entender a lei do enxerto, irmão. Estudem sobre as duas casas de Israel. Nós fomos enxertados em Israel. Nós não substituímos Israel. Abandona essa teologia desgraçada da substituição, essa miséria, essa teologia que vem do quinto dos infernos, irmão. Nós fomos enxertados em Israel. As promessas que o Eterno prometeu a Abraão, elas vêm para nós. A partir do momento que a gente reconhece Yeshua como Mashiach, as promessas que Deus deu para ele foi para nós. Israel é a igreja. Nós não somos separados de Israel. Nós estamos, se a gente não se juntar, não for enxertado, a gente não tem nenhuma promessa de Deus para nós. Então a primeira coisa que eu respondo é isso aí. A igreja não está fora das 69, porque Israel é a igreja. Outra coisa, quando o senhor fala por que vai estar na última semana, aí tem que entender Daniel capítulo 9, versículo 27. Quem faz aliança em Daniel capítulo 9, versículo 27, pastor Getúlio, e irmãos que estão assistindo, não é, aí eu tenho que agradecer até o irmão Ricardo, viu, que me ajudou muito, eu estudei muito só esse texto, né? Estudei muito só esse texto para compreender, ter essa visão. Quem faz parte de Daniel 9, 27, ao contrário do que todo mundo imagina, é Yeshua, não é o anticristo. A parte A de Daniel 9, 27 não é o anticristo, é Yeshua. E ele firmará uma aliança com muitos, e depois fará cessar o sacrifício. Irmão, quem fez cessar o sacrifício? Foi Yeshua. Yeshua fez cessar o sacrifício. Né? Pode ver que Daniel 9, 27 fala, e ele fará uma aliança com muitos. Irmão, o anticristo não faz aliança com ninguém. E Yeshua, ele está cumprindo o que o profeta Jeremias falou em Jeremias capítulo 31. Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só, nova aliança. Essa aliança se cumpre quando? Se cumpre lá quando Yeshua está lá na última ceia ali, ele começa já a cumprir essa aliança, quando ele fala, esse é o sangue da nova aliança. Olha que coisa tremenda, irmão. Vocês veem que os versículos, eles se ligam, né? Jeremias 31, Daniel 9, 27, e agora eu me esqueci, eu não me recordo da referência da passagem da última ceia. Mas, irmão, a parte B de Daniel capítulo 9, versículo 27, é o anticristo. A parte A é Yeshua. Aqui é o grande erro. E Yeshua, ele inicia a 70ª semana. A 69 semana é com a igreja, e Yeshua, ele inicia. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo 22, diz assim, e por causa dos escolhidos foram abreviados aqueles dias. Quem abreviou os dias? Yeshua, iniciando a 70ª semana. Só resta 3 anos e meio para o anticristo. Não é 7 anos, essa ideia de grande tribulação, 7 anos, isso não existe nas escrituras, irmão. Né? Isso aí é linha dispensacionalista. Né? Estudem Daniel 9, 27,
partindo da ideia que quem faz pacto ali, e ele firmará aliança com muitos, é Yeshua que faz aliança com muitos. Aonde que está, irmão, na Bíblia, algum profeta falando que anticristo faz aliança com alguém? Anticristo não faz aliança com ninguém, isso não existe em lugar nenhum das escrituras, irmão. Link Daniel 9:27 com Jeremias capítulo 31, né? E estudem sobre as duas casas de Israel. Isso que o pastor falou é porque vocês separam Igreja de Israel. O estude sobre os enxertos, se eu não me engano, é Romanos capítulo 11, irmão. Nós somos enxertados em Israel. Israel é a igreja. Quando Yeshua fala, tu é Pedro, e sobre esta pedra, né, eu edificarei minha igreja. A igreja já existia, só que o que a igreja precisava? Da Torá. Quando Yeshua fala, e sobre esta pedra, ele está falando dele, ele é a pedra, ou seja, a Torá. Eu vou colocar a Torá em vocês, vocês vão ter acesso à Torá, porque a Torá que eu estou explicando para vocês, ela é suave, ela é leve, e tu pode ver que Jeremias 31 fala isso, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Então, cuidado com a teologia da substituição, viu, com essa desgraça. Maravilha. Seu tempo acabou, meu amigo Claudino. Agora nós vamos ouvir nosso caro colega, professor Getúlio. Professor Getúlio, você tem aí 5 minutos para fazer a sua refutação. Olha, o que eu acabei de ouvir de Claudino foi apenas despejo emocional e não resposta às minhas perguntas. Eu não sei se o que é que está acontecendo com ele. Ele fala com muita energia, chamou de desgraça, a teologia da desgraça da substituição. Primeiro, quem tem teologia da substituição são os pós-tribulacionistas. Por isso que eu queria saber que tipo de pós-tribulacionista ele é. Eu sou contra a teologia da substituição. Eu sou dispensacionalista. Para mim, Israel nunca vai deixar de ser nação. Existe um pacto incondicional. Aí esse tiro foi pro ar. Não sei para quem ele falou isso aí. Tá bom? Agora, eu queria falar o seguinte. Ele citou os profetas do Antigo Testamento que diz que só há uma ressurreição. Mas onde no Antigo Testamento que diz que existe 1000 anos entre as duas ressurreições? Lugar nenhum. Ele precisa do Novo Testamento para isso. Se ficar só com os profetas e a Torá, você não vai ver espaço de 1000 anos entre uma ressurreição ou outra que ele leu. E os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabem. Só o Novo Testamento revela que há 1000 anos entre as duas ressurreições. Se a gente ficasse só com a Torá, não descobriria que há esse espaço de intervalo entre as duas ressurreições. Olha aí que lindo. Outra coisa, essa frase, presta atenção, estude, leia. De novo, isso é um pouco amador, insinuando que a pessoa não leu. De repente a pessoa leu, já estudou, só não chegou à conclusão dele. Né? Esse exclusivismo argumental, fica meio até teatral. E não combina com você, cara, que você é um rapaz inteligente, você não precisa disso. Outra coisa, quem disse que as 70 semanas ficaria com o anjo, desculpa, quem disse que as 70 semanas seria só com Israel, foi o anjo, não fui eu não. E tem que ser com Israel. Agora ele disse que a igreja já existia, aí Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja, Jesus ia edificar o que já existe, só na cabeça de Claudino, né, que eu vou respeitar a opinião dele. Como é que a igreja já existia? Em Mateus 16 Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Não tem como. Agora, a respeito da igreja, o apóstolo Paulo, que era da tribo de Benjamim, era judeu. Olha só o que ele falou aqui, ó. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado a vocês. 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre a geração que é Cristo em vós, a esperança nossa. Então, Cristo habitando na igreja, fazendo um só corpo, isso era um mistério para o qual os profetas não sabiam antes. É Paulo que está dizendo. Mas ainda, de novo, vou citar o argumento de propósito, usar as palavras dele. Não há revelação no Antigo Testamento de que haveria 1000 anos entre as duas ressurreições. A Torá não diz isso, ele precisa do Novo Testamento. Então ele cai na armadilha que ele mesmo citou, dizendo que só com a Torá dá para responder tudo. Percebeu? Outra coisa, ele diz que ele não respondeu minha pergunta. Eu li Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dizendo que quem está ressuscitando ali são somente as pessoas que morreram decapitadas porque não aceitaram o sinal da besta. Você acha que Noé está nessa lista de ressurreição? Qual foi o sinal da besta que Noé não aceitou para estar ressuscitando ali?
Agora eu vou usar as palavras dele. Vocês prestem atenção à resposta de Claudino, porque ele disse, isso é um míssil israelense. Na verdade, isso é um traque de massa de São João, não é um míssil israelense. Isso é um traque de massa. A pergunta que eu fiz para ele foi, cadê o texto aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dizendo que está ressuscitando todos os salvos? Não tem. Se você fizer uma pergunta ao texto e disser assim, quem são as pessoas que estão ressuscitando em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o Espírito Santo responde, ele diz assim, ó, aqueles que não receberam o sinal da besta em suas testas. Então Noé não pode estar aqui, Abel não pode estar aqui. Qual foi o sinal na testa que Abel rejeitou? Não, nenhum. Outra coisa, profecias, ela vem juntas, mas o desenrolar de história é separado. Você vê que no Antigo Testamento vem uma profecia só, dizendo que o Messias seria sofredor, e o Messias viria para arrebentar com tudo, para fazer juízo, tá? Ele não fez isso de vez. Primeiro ele veio, ele morreu, e depois ele volta. Mas na profecia da Torá vem tudo junto. Nós já estamos num lapso temporal de 12.000 anos. E é o que o pré-tribulacionismo faz. Quando uma profecia ela não se encaixa nas manifestações de versículos, a gente divide, ou quando uma profecia não se encaixa no mesmo evento, a gente divide as manifestações. Porque se for para tomar como ele quer, não haveria 1000 anos entre as duas ressurreições, porque no Antigo Testamento não tem. Percebe? E ele cai na mesma armadilha que ele citou. Então a Torá não é base para se responder tudo. Porque para eu descobrir que há 1000 anos entre duas ressurreições, a Torá não me responde, só Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu não estou ouvindo não, viu? Vocês estão falando aí? Fala aí, por favor. Posso... Não estou ouvindo não. Claudinho, não estou te ouvindo não. Fala aí. Alô, tá me ouvindo? Shalom, shalom, a Torá é a única Agora verdade. Sim. Shalom, shalom. Agora sim, estou ouvindo. Valeu. Posso perguntar, Kleber? Um momento, é que o meu microfone estava fechado. Então, pessoal do chat aí... volta o tempo de Claudino aí, Kleber, que tá... tá. Pessoal do chat aí, prepara aí as perguntas aí para vocês fazerem para o Claudino e para o Getúlio, certo? Já vai ser a última pergunta aqui, que vai ser feita, e a pergunta vai ser feita pelo irmão Claudino para o Getúlio. 2 minutos para você, Claudino. Ok. Rapidinho, desculpa aí, segura aí rapidinho. Kleber, Sim. Essa é a última pergunta do debate, depois aí acaba, Só para eu me situar que eu me perdi, toda hora ficou caindo. Desculpa aí, Claudino. Não tem problema. Sim. Essa é a última pergunta, pergunta do debate, né? Isso, você fez 3 perguntas para ele te fez 2 perguntas e agora ele vai fazer a terceira. Certo? Obrigado, desculpa aí, gente, valeu. Beleza? Tranquilo? Tudo tá aqui tudo anotadinho aqui. Com você, Claudino. Bom, pastor, quando o senhor falou sobre, antes de eu perguntar, o senhor falou sobre a minha maneira de perguntar, energia, que eu coloco muita energia, acho que foi isso, o que está em debate aqui não é o meu comportamento, tá? Mas e se a palavra de Deus, né? Outra coisa, pastor, se tudo que a gente precisa saber não está na Torá, que o Eterno me mate aqui agora. Tudo está na Torá, pastor. Tudo. Só que muitas das vezes está ali de forma simbológica, de forma alegórica, tá? O milênio está na Torá, pastor. O milênio está representado pela festa de Sucote. O tempo não está rodando. A ressurreição e a volta do Mashiach, o arrebatamento, está na Torá, pastor, representado pela festa das trombetas. E até o Olam Rabá está representado na Torá, através da festa dos tabernáculos. Não. Aprenda a respeitar o tempo. Esse espaço é para pergunta. Calma, eu vou perguntar, mas eu tenho que responder isso que o senhor falou. Eu estou no meu tempo, o senhor não tem que se intrometer.
Então a pergunta vai lá, vai outro míssil aí, outra bomba aí. Eu gostaria que o pastor apresentasse uma base bíblica para a ideia de uma vinda dividida em duas fases, né? Aonde que está escrito isso nas escrituras? Uma vinda dividida em duas. Os pré-tribulacionistas, antigamente, eles falavam que era duas vindas, né? Só que aí começou a ficar muito feio, aí eles criaram esse linguajar técnico. Não, é uma vinda dividida em duas. Aonde está escrito isso na Bíblia? Essa é a pergunta. Tranquilo. Você entendeu a pergunta, professor Getúlio? Eu entendi. Ô, Kleber, eu gostaria Oi. que, se o rapaz tem dificuldade de, pelo menos, respeitar com quem ele está debatendo, que respeite as regras, pelo menos. O espaço para pergunta não é espaço para tréplica, tá bom? É para pergunta. Simplesmente isso aí. Mas eu entendo isso, eu entendo. Dentre outras coisas, tomara que pelo menos você consiga fazer isso, respeitar a regra. Isso está na Torá. Estou fazendo agora a mesma coisa, pô. O senhor está fazendo a mesma coisa. Beleza, bora deixar aí essas questões pessoais, vamos partir para a pergunta. Você entendeu a pergunta? Então você tem 5 minutos aí para a resposta. Olha só, a pergunta poderia ser inversa. Aonde é na Bíblia que diz que não são em duas fases? Eu poderia devolver a gentileza da pergunta. Mas ainda, o nosso colega, ele fugiu do argumento quando eu disse que na Torá não fala de 1000 anos entre as duas ressurreições. Ele agora apelou, até no tempo que não era para fazer isso, violando as regras, né? Acho que a Torá deve falar um pouco sobre sobre respeitar as regras. Tomara que você leia um pouco sobre isso. Ele, no tempo que era para perguntar, ele disse que eu tinha que entender de simbolismo. Onde é que em linguagem simbólica fala em 1000 anos entre as duas ressurreições no Antigo Testamento? Eu vou dar a oportunidade para ele responder isso quando ele puder falar, né? Não sei de que maneira isso vai ser inventado, porque não há nenhuma previsão de 1000 anos entre as duas ressurreições na Torá. Então, a Torá não responde todas as questões escatológicas, porque ele precisou de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Para isso que eu estou falando não ser verdade, ele precisa mostrar um texto, presta atenção a vocês, ele precisa mostrar um texto no Antigo Testamento que prove que há um espaço de 1000 anos entre as duas ressurreições. Quem diz isso é Apocalipse 20, versículo 4. Mas lendo a Torá, não dá para descobrir que os mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Fica a prova aí para ele mostrar para a gente. Por isso que a Torá não responde todas as perguntas. Ele não respondeu, vocês prestem atenção, ele não respondeu que o apóstolo Paulo disse que a igreja era um mistério, para o qual não foi revelado aos profetas. Ele cometeu a falácia do táxi, deu um tchau para o argumento. Ele não respondeu o argumento que eu disse que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, mas você vai edificar o que já existe? Também não respondeu. Então, repetir respostas decoradas em mantras teológicos, isso é fácil. Agora, ele está me perguntando sobre a questão, eu só queria ver meu tempo aí, por favor, que eu não quero passar do tempo, viu? Deixar para violar a regra aqui só para uma pessoa, para mim não. Olha só, agora ele está me perguntando onde é na Bíblia que diz que a vinda de Jesus são duas manifestações. Olha só, eu falei nesse instante que quando você pega as profecias do Antigo Testamento, você vê Isaías 53 dizendo que Jesus seria o sofredor. Depois você vê Isaías 7 dizendo que ele vinha arrebentar com tudo, fazer justiça e estabelecer o estado eterno e vencer os inimigos. Afinal de contas, Jesus fez tudo isso? Não. De vez não. Ele veio numa etapa e depois veio na outra. Por quê? Quando profecias não se batem, né, na mesma ocasião, divide a manifestação. Então, onde está a prova? Bom, dentre muitas, eu posso pegar a 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que diz que a igreja vai encontrar com Cristo no ar, nas nuvens, né? Leia aqui para não ficar nas minhas palavras, né? Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, para encontrar com Cristo nas nuvens. Eu nunca disse que o arrebatamento precede a ressurreição. Isso aí é falácia do espantalho. Nunca falei isso. Então, o texto aqui está dizendo que a igreja vai encontrar com Cristo nas nuvens, né? Os pés de Jesus vai estar lá, pairando nos ares. Mas se você abrir aqui em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte, Zacarias 14, versículo 4. Primeiro diz que ele pelejará contra as nações. E naquele, versículo 3, né?
E versículo 4 diz assim, e naquele dia estará aos seus pés sobre os montes das oliveiras. Meu Deus do céu, o monte das oliveiras não é nas nuvens. Ou Jesus vai estar com os seus pés nas nuvens, ou ele vai estar no monte das oliveiras. São duas manifestações distintas, meu Deus do céu. Outra coisa que não foi respondida aqui, que eu argumentei. Quando o noivo vem, ele vem com a noiva. Quem entra para as bodas são as virgens. Quem representa a noiva? Em que manifestação ele casou com a noiva, que agora está buscando as virgens para participar da bodas, que é festa do casamento? O casamento já aconteceu. São duas manifestações distintas. Ele, o noivo, ele veio, pegou a noiva, casou com a noiva, e o texto diz claro nas parábolas, e as 5 virgens entraram para as festas do casamento. Então, não são as 5 virgens que estão casando. Então, nós temos 3 elementos na parábola das 10 virgens. Nós temos o noivo, nós temos a noiva, ou esposa, como queira, e temos as 5 virgens que faz parte do casamento. Isso só pode acontecer em 2 manifestações, porque ele sabe que o casamento, a festa de um casamento judaico dura 7 dias. Isso está lá em Juízes 14:12. Né? O noivo vem, encontra com o noivo no meio do caminho, leva para a casa do pai, depois ele vem buscar os convidados, as damas de honra. É o que está acontecendo na parábola, 2 manifestações distintas. Bem, que seu bate tempo acabou, viu? Deixa ele responder. Não. Irmão Claudino, acabou. Agora você tem 5 minutos aí para fazer sua refutação. Pelo amor de Deus, pastor. Olha, é tudo confuso isso aí que o senhor falou, entendeu? Eu acredito que até os pré-tribulacionistas não estão conseguindo entender isso aí, você pode ter certeza, né? Vamos para o Taná, pastor, vamos para os profetas, tá? Os profetas deixaram claro que só existia 2 vindas do Mashiach, né? Vamos aqui para Zacarias, capítulo 9, versículo 9, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Primeira vinda do Mashiach. Ok? Primeira vinda do Mashiach. Segunda vinda do Mashiach. Daniel, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas. O serviço e o seu domínio, e um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Segunda vinda, pastor, acabou. Foi uma vinda, né, como um cordeiro ali para morrer, e outra vinda como rei para reinar. Acabou. Não existe terceira vinda. E agora para mais um míssil, hein? Mais um míssil agora vai vir. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Tu vê que o escritor de Hebreus, ele está pensando nos profetas aqui. Se não estudar os profetas, pastor, vai ser profundidade de prato de sopa, entendeu? Olha só que versículo aqui, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Acabou. Não tem o que falar, entendeu? E quando o senhor falou, até dei risada, eu nem gosto de fazer muito isso, cara. O senhor falou sobre João 14, as nuvens, e Zacarias, os montes. Pastor, é simples, ele vai estar nas nuvens ou ele vai estar nos montes? Ele vai estar nos 2 lugares, pastor. Quando aconteceu o ajuntamento, ressurreição, transformação, arrebatamento, a gente vai encontrar com Yeshua nas nuvens. Nas nuvens. E depois Yeshua volta para Israel, volta para Jerusalém. E Yeshua, ele está voltando para onde? Né? Para onde que Yeshua está voltando? Quando Yeshua sobe para o céu, os anjos falam, ó, esse mesmo Mashiach aqui, Jesus, que vocês estão vendo ele subir, do mesmo jeito ele vai voltar. E Yeshua vai voltar para onde? Para Israel, para que se cumprisse todas as profecias que os profetas falaram, né? Ele vai ocupar o trono de Davi,
Tá claro isso. Yeshua volta para reinar em Jerusalém. Jerusalém vai se cumprir a palavra que diz que todas as nações vão até Israel. Não existe esse negócio da gente ir para o céu. A gente vai fazer o que no céu, pastor? Entendeu? Não existe. O homem não foi feito para o céu. O homem foi feito para a terra. Né? Ah, detalhe, quando o senhor falou de Enoque e Elias, tem uma linha de pensamento que diz que tanto Enoque como Elias, eles foram transportados para outro lugar. Mas aí é outra resposta que já passou. Agora, pastor, estuda os profetas. Só existe duas vindas do Mashiach. Uma já aconteceu, Zacarias capítulo 9, verso 9, primeira vinda. Segunda vinda, Daniel 7:13, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Ok? Procura, pastor, estudar as escrituras no contexto judaico, porque Yeshua era judeu, né? Ele nasceu como judeu, ele viveu como judeu, e digo mais para o senhor, hein? Ele está no céu como judeu, porque quando ele voltar, ele volta para onde? Ele volta para Nova York? Para o Canadá? Não, ele volta para Jerusalém, pastor. Ele volta para Jerusalém, para Israel, né? Bom, falta 30 segundos, mas acredito que a minha contra-resposta aí é o suficiente. Pode tomar aí, Kleber. Kleber, eu não estou te ouvindo. Beleza. Então, eu vou dar 2 minutos para cada um de vocês estar fazendo suas considerações finais, certo? E após esses 2 minutos aí, que cada um vai fazer as considerações, eu vou fazer as perguntas, passar as perguntas do chat para vocês. Tranquilo? Então vamos aí. Irmão Claudino, você tem 2 minutos aí para fazer suas considerações finais. Ok. Bom, irmãos, eu vou agradecer, o que tinha que ser falado já foi. Uma coisa que eu acho importante é ninguém adquire conhecimento sozinho. Então, eu quero agradecer aos meus amigos e aos meus professores que sempre estão me ensinando, né? Ao irmão Sebastião, né? O irmão Ricardo, o irmão Reinaldo, o irmão Gustavo, o irmão Davi, né? Aos irmãos do grupo A Torá é Santa, né? Aos irmãos que me fazem pergunta, né? Que isso é uma grande honra, quando você pergunta alguma coisa para alguém, porque você confia naquela pessoa, você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa para te dar, né? O Rabino Marlo, o Xali Inácio, né? A todo mundo ali do IRTH, né? Aprendi muito ali, muitos dogmas foram quebrados. Eu não sei se eu já citei o irmão Ricardo, a gente só se torna bom, né, irmão, se a gente tiver bons professores. E eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos, né? Tem a irmã Simone também, que também sempre está no grupo, dando seus pareceres, né? Desculpa aí se eu esqueci o nome de algum irmão, irmão Lenaldo, né? Meu parceirão aí, o irmão Lenaldo. Bom, irmãos, é isso, né? Que o Eterno abençoe a todos. Eu tenho certeza que o que foi falado agregou muito conhecimento aos irmãos. Irmãos, estude a Torá, tá tudo na Torá, irmãos. Estude sobre as 2 casas de Israel, né? Cuidado com essa teologia da substituição, e é isso aí. Que o Eterno abençoe o Kleber. Obrigado, Kleber, pelo convite, tá? Tô à disposição aí, o pastor também, que Deus abençoe, pastor, a sua vida, a sua família, o Eterno aí transforme o senhor em um pós-tribulacionista aí, se Deus quiser. Maravilha. Fala aí como que as pessoas fazem para encontrar seu canal. Claudino Barros, pós-tribulacionista. É o que tá aí o nome, Claudino Barros, pós-tribulacionista. Maravilha. Ô, professor Getúlio, você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Bem, pessoal, obrigado aí, Claudino, veio representar seu ponto de vista.
Mas eu acho que eu não vou me transformar em pós-tribulacionista, não, viu? Eu acho que Deus não me quer esse mal. Brincadeira. Olha só, ele diz que é para estudar a Torá, que está tudo na Torá. Não é verdade. Na Torá não fala sobre a igreja, que o apóstolo Paulo disse que é um mistério, e não tratou desse argumento. O apóstolo Paulo chamou a igreja de um mistério que esteve oculto em todas as gerações, e que foi revelado ali. Colossenses 1:27, ele não tratou desse argumento. Ele leu aí as profecias dizendo da volta de Jesus, mas só que na Torá está tudo uma coisa só. A profecia é junta, mas a manifestação histórica é diferente. Onde é que na Torá está dizendo que haveria um lapso temporal de 12.000 anos para Jesus voltar? Não tem. Porque é isso que o pré-tribulacionismo faz. Quanto à teologia da substituição, eu estou totalmente a favor dele. Sou contra a teologia da substituição, sou dispensacionalista. Deus tem um pacto com a nação de Israel. Agora, Israel e a igreja são entidades distintas, né? Aí, aproveitando aqui, queria falar sobre o judaísmo. O judaísmo é a coisa mais indefinida que existe. Existem os judeus que acreditam até em Krishna. Existem judeus que não reconhecem o Talmud. Os judeus caraítas, uma religião milenar, abraâmica, não reconhecem o judaísmo talmúdico, né? Não reconhece os comentários talmúdicos. Né? Aliás, foi a nação judaica a primeira a praticar a idolatria depois de ter conhecido o Deus verdadeiro. Tá? E Jesus, ele é o Jesus de todas as nações. Ele é o Jesus dos gentios e Jesus dos judeus também, né? É isso aí. Mas, de qualquer maneira, foi bom, né? Foi um bate-papo bom, aprendizado. Eu como eu falei no começo do debate, ninguém vai ser condenado por ser pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Essa coisa de leia, de faça, aconteça, eu não vou dizer isso para vocês, talvez vocês já leram, como eu li também, e só não cheguei à mesma conclusão dele. Então é isso aí, agradeço a todos, um abraço. Maravilha, então, eu vou passar algumas perguntas do chat agora para vocês, certo? Aí vocês vão ajudar o pessoal aqui, ó. Se o milênio é literal, em que momento acontecerá? Esse aqui o irmão já respondeu. Esse aqui eu acho que é para você, ô Claudino. Todos participarão das bodas do Cordeiro? Um minuto aí para a resposta. Ok. Eu até esqueci também de agradecer, né? Dar um agradecimento especial para minha mulher, né? Porque enquanto a gente está aqui, a mulher está segurando as pontas lá, né? Então minha esposa é uma benção e graças a Deus ela me ajuda muito nisso aí, né? Ela fala, vai mesmo, estuda, tá? Ela me ajuda pra caramba. Mas enfim, todos participaram da boda do Cordeiro. É que eu falei, tem essas duas linhas de pensamento, inclusive eu acredito na segunda. Quem for salvo, eu não entendi o todos, mas todos os salvos, né? Todos os salvos. Quando Yeshua voltar, tem a linha de pensamento que ensina que vai se iniciar o milênio, se inicia o milênio, e ali acontece as bodas do Cordeiro, né? Mas se a gente for partir da ideia de que a Nova Jerusalém é a igreja, aí já muda. O milênio seria o quê? Uma preparação para esse casamento, que é quando descer a Nova Jerusalém. Porque o anjo deixa claro, vem e eu vou te mostrar a Nova Jerusalém, que desce ataviada. A Nova Jerusalém não vai ficar no céu, ela vai descer. Então aí aconteceria as bodas quando entrar o Olam Rabá. Certo. Professor Getúlio, todas as pessoas que vão estar no milênio vão participar das bodas do Cordeiro? 1 minuto. Sim. Amém. Outra pergunta aqui. Essa grande tribulação não teria acontecido? Cada um de vocês vão ter 1 minuto para responder ela. Começa você. Eu estou estudando, né, com o Rosébio, com o Xali Inácio lá, o Rabino Marlon. Os caras são bons pra caramba, velho. Mudou muito a minha mente, mas essa visão é uma visão preterista, e eles até não aceitam isso às vezes. A gente já debateu muito sobre isso. Eu estou estudando, mas eu não aceito essa visão preterista, né? Eles falam que a única coisa que resta é a angústia de Jacó. O que seria essa angústia de Jacó? Né? Aconteceu muitas tribulações ao longo dos anos. Teve muitos anticristos ao longo dos anos. Sim, eu concordo, mas a gente vê claramente que vai ter um período diferenciado com um líder, né? Tanto que a Bíblia diz que ele se levantar contra tudo que se chama Deus e adora. Então tem muitas coisas nessa linha preterista que eles falam que não é preterista, que não se encaixa.
Então, por isso que eu vejo que as coisas se encaixam mais na linha pós-tribulacionista. Então, eu não concordo com isso aí, que não aconteceu ainda a grande tribulação. Maravilha. Você, Getúlio, um minuto. Essa grande tribulação não teria acontecido? Essa grande tribulação não teria acontecido? Não. A tribulação que aconteceu foi aquela de caráter judaico no ano 70, que Jesus olhou para o templo e disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado, ai das grávidas naquele dia, né? Quando você estiver na Judéia, não fuja para os montes. Não pode ser com a igreja, porque a pessoa, os crentes da Califórnia, lá não tem monte nenhum, é uma cidade toda plana, não tinha como fugir para os montes. Então, é isso. Então, a tribulação do caráter judaico, sim. Agora, a tribulação que nunca houve, jamais haverá, essa ainda não aconteceu. Porque todos nós somos preteristas de alguma forma, né? Maravilha. Mateus 24 mostra o arrebatamento? Se mostra, ele está antes ou depois da grande tribulação? Eu sei essa que o Getúlio acredita. Um minuto para você, o irmão Claudino. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, está claro ali o arrebatamento pós-tribulacional, está claro, né? Se eu não me engano é versículo 29, diz assim, e depois das aflições daqueles dias, né? A gente vai ver ali no versículo 29, e depois das aflições daqueles dias, e consequentemente na continuidade, versículo 30 e 31, o que a gente vai ver? A gente vai ver o sexto e o sétimo selo sendo aberto ali. Dá a entender que Yeshua, ele tá abrindo o sexto e o sétimo selo, ele está revelando o que João ia falar lá na frente, porque na verdade o que João fala é Torá. Mais da metade do livro do Apocalipse é só Torá que tem ali, é só Torá. Tudo Maravilha. é Torá ali. Um minuto para você, Getúlio. Muito pouco tempo, mas tudo bem. Olha, o texto está falando o contrário, eu não vejo arrebatamento, não. Quando o texto diz que um será tomado, outro será deixado, na hora da implantação do milênio, quem vai ser tirado é quem não vai participar do milênio. O texto está falando da implantação do milênio. Lembra da parábola do joio e do trigo? Quem fica é quem? Quem fica é o joio. A Bíblia diz que quem fica é o trigo. A Bíblia diz que o joio será colhido, arrancado. Então, na hora da implantação do milênio, um será tomado, outro será deixado. Outra coisa, Jesus diz que a volta dele vai ser igual ao dia de Noé, do dilúvio. Com 1000 bebês dava-se casamento, até que veio o dilúvio veio e levou a todos. Esse levou aí é condenado. Aí ele segue o versículo, portanto, um será tomado, um será levado, outro será deixado. Então, o levado aqui é levado a juízo. As pessoas, o 24 não fala de arrebatamento, fala de milênio. Tranquilo. Professor Getúlio, uma pergunta para você. Professor Getúlio, um minuto para o senhor aí. Pergunta para o Getúlio, existe quantas vindas de Yeshua e quantas ressurreição? Quantas vindas? Ah, tá. Existe uma vinda só, com 2 manifestações. Né? O Jesus disse aqui, em Mateus 24, ele disse que, versículo 19, ele diz que a vinda do Filho do Homem será igual ao dilúvio. E Noé entrou na arca, e o versículo 39 diz assim, e não o perceberam. Esse evento aqui não pode ser o mesmo evento de todo olho verá. O mundo não percebeu a entrada de Noé na arca. E ele está dizendo que a vinda dele será igual, semelhante. De que evento ele está falando? Ele não pode estar falando de todo olho verá e todas as tribos se lamentarão. Porque ele está dizendo aqui, Mateus 24, confira na sua Bíblia aí, versículo 28 e 29. Ele diz que Noé entrou na arca, versículo 38, perdão, e versículo 39 ele diz, e não perceberam. Esse evento não pode ser o mesmo, todo olho verá. Quero que vocês sejam bem rápidos nas respostas. Paulo falou que foi tirada a parede que separava os judeus e gentios. Porque Israel terá um plano diferente no final, após o arrebatamento. 1 minuto para cada. Começa aí, o irmão Claudino. Bom, porque Israel terá um
plano diferente no final e após o arrebatamento? Eu não vejo plano diferente. Sobre a grande tribulação é para o mundo inteiro. Ponto. Quando Yeshua vier, Yeshua vem com a ira. A volta do Mashiach é o dia do Senhor, é o dia da ira, que todos os profetas falaram, praticamente todos os profetas falaram, sobre o dia do Senhor, que não tem nada a ver com grande tribulação. Né? E quando Yeshua voltar, ele livra Israel. Né? Só que Israel, os judeus, no caso, né? Você falou os judeus. Então ele livra o povo judeu que não reconheceu Yeshua como Mashiach. Né? A igreja sobe, judeu, gentil, africano, todos aqueles que reconheceram Yeshua, nuvens. Mas aí quando Yeshua voltar, ele volta para livrar Israel. Aí vai se cumprir aquela profecia quando diz: eis que ajuntarei todas as nações contra ti. Eu acredito que quando Yeshua voltar, todas as nações vão estar contra Israel. E Yeshua volta dando livramento. Certo. 1 minuto, professor Getúlio. Bom, a Bíblia diz claramente. Você pega Romanos capítulo 3, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Paulo responde: muita e de muitas maneiras. Existe uma diferença instrumental para a nação de Israel? Sim. Outra coisa, Deus de ambos os povos fez um, mas nós somos um quanto à importância, mas não quanto à funcionalidade. Marido e mulher, ambos é um só. E por que o marido é o cabeça? É uma pergunta para a gente pensar. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim: portai-vos de que nada vos des escândalo, nem a judeu, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Ele está separando judeu, gentil, igreja, 3 entidades diferentes. E aqui no versículo 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, ele diz que existe vantagem sobre o povo judeu depois da igreja. Ele está mandando a carta para a igreja. É isso que o dispensacionalismo defende. Por isso que eu sou contra a teologia da substituição. Maravilha. Essa pergunta é para você, Getúlio. Se a vinda de Jesus é em 2 fases, e haverá outra chance para os deixados para trás, por que Jesus não abriu a porta para as virgens loucas, visto que elas se retornaram com azeite ao pastor? É para mim? Pergunta? Simples. É pergunta para você. Simples, porque ele já teve uma manifestação que casou com a noiva. Ali é a segunda manifestação. Aí eu devolveria a gentileza da pergunta. Se é tudo numa fase só, por que ele está vindo casado? Porque na minha tradução diz assim: aí vem o esposo, aí vem pegar as 5 virgens. E por que não pegou tudo junto, a esposa e as 5 virgens em outro momento? Ali, a parábola é a segunda manifestação de Cristo, porque na primeira ele veio casar com sua esposa. A parábola está dizendo completamente o inverso. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Nós acompanhamos aí esse grande debate que houve aí entre o Claudino e o professor Getúlio. Que Deus esteja abençoando vocês que nos acompanharam aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí no chat, por estar acompanhando até agora. E aqueles que vão assistir depois, deixem aí o seu like, inscreva no canal, ative o botão de notificação, compartilhe aí com outras pessoas. Professor Getúlio, o senhor tem algum canal? Deseja divulgar alguma coisa do seu ministério? Esteja à vontade. Não tenho canal, não. Eu sou meio, assim, anti-tecnologia. Você já viu aqui batendo na minha cabeça para poder estar conectado. Não, eu sou professor contábil, eu sou profissional contábil, sou guitarrista, viu? Estou tentando aprender guitarra há 40 anos. E o que é que acontece? E faço seminários aqui pelo interior da Bahia, mas não tenho canal, não. O meu negócio é no divulgar aí o seu contato aí para o pessoal aí que tem interesse de agendar o senhor, falar tipo de seminários que o senhor ministra, esteja à vontade também. Sim, eu ministro seminário de escatologia, cristologia, outros temas polêmicos aí, apologética. Meu telefone é 719-8670-5297. Amém. Depois eu deixei o contato do senhor, o pessoal que quiser entrar em contato com você também. Certo? Claudinho, deseja falar mais uma vez do seu canal, esteja à vontade aí. Bom, eu posto alguns vídeos no canal e a gente está aí nos grupos aí de WhatsApp aí, quebrando pau. Hoje teve um quebra-pau lá, né? Foi legal. E só um detalhe aí, pastor Getúlio. Quem foi levado, Yeshua dá o exemplo de Noé, mas quem foi levado no período de Noé, Yeshua está falando aí
da linha pós-tribulacionista foi levado para a morte. Quem foi deixado... É isso mesmo. Foi deixado... Não, mas o senhor inverteu. Quem foi levado não é levado para o céu. Quem foi levado para morrer, levado pelas águas. Quem foi deixado foi Noé, que foi deixado na arca para ficar vivo. Porque quando vocês falam um foi levado e outro foi deixado, foi levado para o céu. Ninguém foi levado para o céu. Foi deixado, não deixado na arca, céu, levado. Aí é falácia do espantalho, eu não falei em céu. Foi levado não falei em céu. pelas arcas. Eu falei o contrário. Quem foi levado foi condenado. Não. Eu falei que quem foi levado foi condenado. Presta atenção ao que eu estou falando, rapaz. Quem foi levado foi levado para a morte. Não fala de arrebatamento. Entendeu? Amém, tranquilo. Ninguém é levado para o céu. Não, para a morte, meu filho. Foi condenado. Eu falei isso, depois você ouve direito. Oxe, você está concordando? Não, amém. Senão nós vamos começar o debate de novo aqui. Depois a gente acerta aí outro debate com vocês dois aí. E eu agradeço aí, professor Getúlio, irmão Cláudio Barros. Pessoal, fica com Deus, shalom, forte abraço e até breve. Deixa eu encerrar aqui.